Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Ricardo Spock, e esse é o canal Novo Sim Debate. Hoje a gente vai bater um papo sobre o filme Relíquia Macabra, Falcão Maltês. Eu vou falar com o Eduardo Fontinelli. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Então, meu nobre, como é que tá as coisas, seus projetos? Escrevendo bastante, escrevendo para Sou Mais Pop, como é que tá as coisas? No momento eu tenho dois livros lançados, né, como escritor, e estou preparando, continuo escrevendo, né, eu pretendo lançar mais livros futuramente. Escrevo para o Sou Mais Pop, para o Jornal A Praça, e, e é isso. No momento, são o que minha dedicação é essa. Show de bola. Meu nobre, eu te faço uma pergunta. Por que você escolheu para o nosso bate-papo o filme Falcão Maltês, Relíquia Macabra? Porque o filme combinou duas coisas que eu gosto, assim, o escritor, o Dashiell Hammett, que é o autor do livro que inspirou o filme, eu gosto muito do trabalho dele, e também o John Huston, né, que eu também adoro o John Huston. E além da temática do noir, né, o filme noir, literatura noir, eu tenho uma predileção para esse gênero. Aliás, dizem que não é gênero, não é um estilo, né? Estilo noir. Então, eu gosto muito desse estilo. Então, a gente estava, antes de começar a gravar o vídeo, a gente estava batendo um papo, né, sobre isso, né, sobre movimentos que influenciaram, né, outros movimentos, né. Aí eu te faço a pergunta: você acha que o gênero noir, né, que é um gênero que o conceito surgiu na França, né, em 1946, já existiam os filmes, alguns filmes, inclusive esse, né, que é o nosso tema, mas você acha que tudo tem ligação, expressionismo alemão, novela vague, todo gênero, influenciou o outro? Sim, o expressionismo alemão, ele tem ele tem uma forte, ele transmite uma influência ali para o noir, né? A ambientação ali, o clima pesado, sombrio e tal, das histórias, e pessimismo, o noir ele surge a partir do expressionismo alemão. E alguns diretores da Nouvelle Vague também adotaram o noir, também, como o François Truffaut, né, que fez filmes noir e tal. O Godard, né, que fez o Alphaville, né, que parece que teve uma inspiração ali também. O Alphaville, pelo que eu sei, o Alphaville é ficção científica, né, mas eu achei que tem uma inspiração ali no noir. Vários gêneros que não são noir, né, mas que têm elementos do noir, né? O próprio western, né, que é um dos gêneros que eu mais gosto, alguns filmes têm influência e elementos do noir, né, dos filmes noir. Isso eu não sabia. Sim, o Matador mesmo, do Gregory Peck, tem elementos do noir. Você falando do expressionismo alemão, Fritz Lang, que é um diretor alemão, austríaco, não lembro, ele foi para Hollywood e ali nos anos 40 para os anos 50 ele fez filmes, né, do estilo noir, né? E ele fez parte do movimento expressionismo, né, do expressionismo. Ele também fez filme noir, assim, eu tô sabendo, sim. Aquele ator Peter Lorre, ele também fez noir, né? Como ele está no Relíquia Macabra, né? Também acho. E ele fez aquele filme, fez o Homem dos Olhos Esbugalhados, né? Tem uma das perguntas, né, que os nossos convidados fizeram para a gente, né, para esse vídeo, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
se o filme Relíquia Macabra é o primeiro filme. Na verdade, ele é o primeiro filme clássico do gênero noir, né? Mas o primeiro filme a trazer os elementos foi esse, né? Eu não vi esse, O Homem dos Olhos Esbugalhados, né? Que também é com o Peter Lorre, né? O mesmo ator que está ali no Relíquia Macabra. O Peter Lorre, acho que ele era de que país, você sabe dizer, assim, ele era alemão, era? Eu não sei se ele é austríaco ou se ele é alemão, né? Ele está naquele filme, hein? Ele fez o M. Vampiro de Düsseldorf, eu acho que teve uma influência ali também no noir, né? Sim, sim. É porque ali ele é o final do expressionismo alemão, né? M. O Vampiro de Düsseldorf. Pois é, ali é o Então, movimento ali já estava morrendo, né? Eu vou só colocar um conceito aqui que eu achei aqui para ilustrar o vídeo, que em 46, né, Nino Frank cunha o termo filme noir, né, filme negro, né, para descrever o estilo sombrio e pessimista de filmes de suspense americano, que ele associava à coleção literária francesa série Noir. Engraçado, uma coisa que eu sempre falei, Eduardo. Cliquei errado aqui, desculpa, pessoal. Uma coisa que eu sempre falei nos grupos que a gente faz parte, de grupos de WhatsApp, que filmes de gangster, né, 10 anos antes de conceber o Falcão Maltês, por exemplo, você tem filmes de gangster, Inimigo Público número 1, Scarface, Almas em Lodo, né, que são os principais filmes de gangster, que tem elementos, né, do noir, só que são filmes de gangster, né, tem criminalidade, tem vilões, anti-heróis. O próprio Humphrey Bogart bebeu dessa água, né, dessa fase aí, 10 anos antes, né, só que ele era vilão, né, ele não era um anti-herói, né. Os filmes de gangster, eles têm uma semelhança ali com o filme noir. Não são noir, mas tem uma semelhança. Sim, sim. Alguns Eduardo, elementos. Vamos começar com os nossos convidados que mandaram perguntas, vamos passar para eles? Tá legal. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas, né, para esse vídeo. Alguns têm canal, né? Quer dizer que no final do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link dos canais, né, para ajudar o pessoal também. E agradecer pelas perguntas. Vou começar aqui pelo Marcelo, do Cinema de Arte, né? A primeira pergunta dele é: qual é o papel do Falcão Maltês no enredo do filme, como ele simboliza a obsessão e a corrupção dos personagens, Eduardo? Para mim, ele representa cobiça e desejo, assim, as duas coisas. E ele é o que o Hitchcock chamava de MacGuffin, né? MacGuffin. É um elemento que a gente acha que é muito importante para a trama, mas na verdade é um engodo, né? Está enganando o público, né? E ele também pode ser considerado um objeto fálico, né? Porque tem três personagens no filme que são homossexuais, né? Por isso seria uma espécie de como se diz assim, um simbolismo ligado ao fálico, né? Essa estátua é um elemento fálico. Então assim, o Falcão, a gente pode dizer que ele é a mola propulsora, né? Ele é o que movimenta a trama. Sim, sim. Ele tem essa função, né? Eu acho pelo que eu pesquisei, ele tá muito ligado a essa coisa do MacGuffin, né? Que o Hitchcock falava. Hitchcock foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso, foi o Hitchcock. Cara, eu sou fãzão do Hitchcock. Pois é, ele acho que foi, não sei se foi ele que criou esse termo, né? Sim, esse termo é do Hitchcock. Pois é. Segunda pergunta do Marcelo: como o filme O Falcão Maltês reflete a estética e o estilo do cinema noir? E como ele influenciou o gênero? O Falcão Maltês lançou as bases do que se tornaria o gênero noir no cinema, a estética da fotografia em branco e preto, com cenários urbanos quase sempre noturnos e esfumaçados, personagens amorais, fêmeas fatales, detetives durões e cínicos,
pessimismo, homens comuns envolvidos em tramas criminosas, anti-heróis, crimes, muitas reviravoltas na trama, narração em off e uso de flashbacks. São, assim, as características principais, né, do gênero. Gênero ou estilo, né, porque algumas pessoas dizem que é estilo. Show de bola, meu nobre. Eu vou passar para outra pasta aqui, que é do Bruno Urso. Eu devia ter passado aqui enquanto você falava. Agradecer ao Marcelo, do Cinema de Arte, pelas perguntas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Fala um pouquinho, enquanto eu vou colocando aqui as perguntas, as ilustrações aqui do Bruno Urso, fala um pouquinho, o que você acha da carreira do Humphrey Bogart? Você acha que esse filme você acha que consolidou a carreira dele, do Humphrey Bogart, esse filme? Com certeza, ele deu um impulso na carreira dele, né, esse filme, porque ele é um ator que eu comecei a gostar muito de um tempo para cá, né, assim, acho que por ele ter feito dois filmes no ar importantes, né, que foram o Falcão Maltese e A Beira do Abismo, né, aí eu comecei a gostar bastante por causa disso, dele, assim, ele tem outras características que me agradam, assim, como o fato dele ser progressista, né, e tal, também, aí eu me identifiquei também, e eu gosto, ele fez outros filmes com o John Huston, que eu gostei bastante também, porque eu também sou admirador de John Huston, e acho mais um elemento, assim, que me trouxe me agradou, né, na carreira dele. Então, tem uma parceria dos dois, né, do John Huston com o Humphrey Bogart. Começa a partir desse filme, né? Começa a partir do Falcão Maltese. Eu acho que o último filme que eles fizeram foi o Diabo Riu por Último. Esse eu ainda não vi. Acho que não. Jennifer Jones. O Peter Lorre está no filme. O Peter Lorre que fez esse filme. O Diabo Riu por Último? O Diabo Riu por Último. Jennifer Jones, Gina Lollobrigida, Peter Lorre. É um filme preto e branco também. Só que ele é um humor ácido, né? Ele é um filme diferente, um pouco diferente dessa temática aí no ar, por exemplo. Esse eu acho que eu não vi ainda, não. Eu também vi uma Aventura na África, né? Que é do John Huston também, né? Que tem ele também como protagonista. Ele ganhou até o Oscar, né? Por esse papel. O Oscar. Apesar de que eu não daria o Oscar para ele por esse filme, eu daria pelo Tesouro da Serra Madre. Ele também fez Tesouro da Serra Madre, que também é muito bom. É um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Meu nome, vou colocar aqui a pergunta do Bruno Urso, do canal Bruno Urso. Certo. Bruno Urso, Urso no Cinema. Primeira pergunta dele, qual o legado que o Falcão Maltese deixou para a evolução do cinema até os dias atuais? Ele definiu todo um gênero que é influente no cinema norte-americano até os dias de hoje. Sem o Falcão não existiriam cineastas como David Lynch, para citar apenas um cineasta importante da modernidade. Outros cineastas mais contemporâneos, lá na Nova Hollywood, fizeram filmes neo-noir, né? O Roman Polanski mesmo, o Chinatown é um filme neo-noir, né? Só não é porque não é preto e branco, né? É um filme colorido, mas ele é um filme que tem elementos, né, desse gênero noir, né? Então influenciou vários cineastas. Sim, sim. O Robert Altman fez neo-noir também, né? Sim. A outra pergunta do Bruno. O filme não levou nenhum Oscar, apesar das indicações. Na sua opinião, aquele ano de 1941, o resultado foi injusto? Ele perdeu o Oscar de melhor filme, perdeu o de roteiro adaptado e o de melhor ator coadjuvante. O grande vencedor daquela edição foi Como Era Verde Meu Vale, de John Ford. O filme do Ford venceu de melhor filme e melhor ator coadjuvante, além de outras categorias. O ator Sidney Greenstreet, vilão do Falcão Maltese, está indicado para o prêmio de ator coadjuvante.
A outra categoria para o qual o Falcão está indicado foi a de roteiro adaptado, que foi vencida pelo filme Que Espere o Céu. Eu não vi o filme do Ford nem Que Espere o Céu, por isso não posso avaliar se houve injustiça, mas o Falcão é um grande filme, por isso virou um clássico lembrado e assistido até hoje. Não ter ganho nenhum Oscar em detalhe, existe uma lista extensa de bons filmes injustiçados pela premiação. Para você ver, né? Vamos começar pelo melhor filme. Naquela época era 10 filmes também, né? Agora, de uns 10 anos para cá, voltou a ser 10 filmes, mas durante um período de décadas, ficaram só 5 filmes. Mas no início era 10 filmes também. Desses filmes aqui, sim. eu assisti Como Era Verde Meu Vale, mas eu não daria o Oscar para ele, né? Porque você tinha Cidadão Kane, né? Que eu assisti Cidadão Kane, do Orson Welles. Eu assisti o Perfídia, assisti Sargento York, do Howard Hawkins, e assisti o Suspeita, do Hitchcock. Olha, o John Ford levou dobradinha, né? Melhor filme, melhor diretor. Mas eu daria o Oscar de olhos fechados, né? Pro Orson Welles, né? Cidadão Kane, né? Ganhou o roteiro. Com certeza. O Cidadão Kane, desses aí, era o que merecia mais, né? O melhor ator coadjuvante, que você falou aquela hora, ganhou o Donald Crisp, né, que fazia o pai da família lá no Como Era Verde Meu Vale. Difícil. Como Era Verde Meu Vale, eu não vi ainda. Eu gostei da atuação dele, do Donald Crisp, nesse filme. Sim. A outra indicação é o roteiro, né? Ele perdeu. Eu não vi esse filme que ganhou o roteiro, que o céu. Eu também não. Que Espere o Céu. Eu não posso falar, né? Estava concorrendo aí o Billy Wilder, cara. Billy Wilder. E Como Era Verde Meu Vale, não ganhou de roteiro, né? Ganhou de filme, ganhou de diretor, mas não ganhou de roteiro. Sim. Pois é. Engraçado. Esse do Billy Wilder é o qual é mesmo aqui? Eu não assisti esse. A Porta de Ouro. Esse eu não conhecia não, esse do Billy Wilder. A Porta de Ouro. Também não. Ele escreveu o roteiro. Eu acho que ele só escreveu o roteiro. Eu acho que ele não dirigiu esse filme da Olivia de Havilland, com a Paulette Goddard. Por isso que eu não. Deve ser por isso que ele não é tão conhecido, né? Só o roteiro que é dele, né? Sim. Né? Eu acho que ele não tinha feito ainda, não. Agradecer ao Bruno Urso pelas perguntas. Obrigado, Bruno. Fala um pouquinho, enquanto eu vou colocando as próximas perguntas, fala um pouquinho do John Huston. O John Huston, eu comecei a gostar também é uma adoração recente, né? Uma paixão recente, assim, comecei a gostar dos filmes dele. Acho que eu comecei a partir dos como é que chama? Os Desajustados. Aí depois eu vi o Tesouro de Serra Madre, né? Aí comecei a gostar mais ainda. E foi na época também que eu vi o Falcão Maltês pela primeira vez. Acho que eu já tinha lido o livro do Dashiell Hammett, mas não tinha visto o filme. Aí vi o filme, comecei a gostar mais, vi outros filmes dele também, vi o de boxe lá, o Fat City, né? Como chama em português? Eu não lembro qual que é. O primeiro filme que eu assisti de John Huston foi O Segredo das Joias. Eu vi aquele do Prison, né? Do querido, que é de gangster, né? Dele. Que acho que é a década. Oi? Eu tô olhando a filmografia dele, do John Huston. Eu vi aquele de gangster lá, que tem o Jack Nicholson, né? Não! Não, você está falando de Chinatown? Não, é do John Huston. Acho que é dos anos 80 esse filme. Não sei o que, Please. A Honra de Please. A Honra do Poderoso. Esse mesmo, é muito bom. Angelina Huston e o Jack Nicholson. Eu assisti esse filme. Exatamente. Muito bom também. Também vi o de boxe dele também, é muito bom também. É um drama assim, sobre boxe. Eu não estou lembrado agora do título.
Eu sei que o título em inglês é Fat City. Eu não lembro o título em português, não. Vamos passar para a próxima aqui, Eduardo. O Mauro, pergunta do Mauro. A primeira pergunta. Vocês acham que Sam Spade, se o Falcão não fosse falso, ele iria receber uma parte do dinheiro ou ele só estava disfarçando? Vimos em algumas cenas do filme que ele não se importa muito com a ética. Você concorda com o Mauro? Eu acho difícil julgar o caráter de um personagem tão ambíguo. Nunca dá para saber realmente o que o Spade está pensando, mas no fim do filme ele dá uma demonstração de ter um senso de ética. A entregar a Bridget O'Shaughnessy para a polícia, acusando-a de ter matado Miles Asher, o sócio amigo dele, do Spade. Ele mostra uma certa ética, né? Mas é porque se ele fosse para a cadeia, talvez ele não seria tão ético, né? Eu falo no decorrer da trama, né? Que ele vai encaixando as coisas. Cada vez que os policiais vão no trabalho dele ou no apartamento dele, eles já querem prender ele, né? Não, ainda não, né? Então, assim, aí ele vai desvendando as coisas, mas encaixando cada uma das coisas. Mas ele não é certinho também, não, né? Ele não é nenhum anjinho, não. Você concorda? Ah, sim, ele é um anti-herói, né? Ele não está preocupado em ser tão legal assim o tempo todo, né? Não é uma preocupação do personagem, né? Sim, sim. O Mauro fala, para um primeiro filme, é impressionante o nível artístico que John Huston atingiu aqui. Vocês consideram o Falcão Maltês um dos melhores filmes de estreia no cinema? O que você me diz, meu nome? Sim, com certeza. Houve um grande rigor e um alto nível de exigência e de excelência de Huston a escrever e dirigir esse filme. Ele já era um roteirista respeitado em Hollywood, mas nunca havia dirigido um filme. Jack Warner, o chefão da Warner, ele deu autorização para dirigir um filme para o estúdio. A única exigência era que fosse um filme barato. Huston optou por filmar uma nova adaptação do livro Falcão Maltês, de Dashiell Hammett. O Falcão já havia sido adaptado para a sétima arte 2 vezes e fracassou nas 2 tentativas. Huston tentou reproduzir o estilo de escrita de Hammett em forma de linguagem cinematográfica. O filme é totalmente contado de acordo com o ponto de vista de Sam Spade. Suas ações são um mistério para o espectador, nunca sabendo o que virá em seguida. Apenas a cena do assassinato de Miles Asher não teve Spade guiando o espectador. Huston decupou todas as cenas cuidadosamente para alcançar o controle total da narrativa e não se perder nas inúmeras reviravoltas da história. E de quebra impressionar o espectador com sua maestria ao conduzir a busca obsessiva pelo Falcão. Se você for falar de outros diretores, qualquer outro diretor, você sabe falar assim, qual foi o primeiro filme daquele diretor e dizer se aquele diretor teve o mesmo sucesso que o John Huston? Difícil de dizer, né? Tipo, se você for falar do John Ford, se você for falar do Howard Hawkins, do Billy Wilder, se você for falar do próprio Hitchcock, apesar de que Hitchcock e John Ford começaram nos anos 20, né? Cinema mudo, mas eu mesmo não lembro quais foram os primeiros filmes desses diretores, ou se eles estrearam, né, com o pé direito. Agora, eu considero, sim, o que o Mauro falou, com o John Huston estreando, né, e esse filme servindo de base para todos os filmes que viriam em seguida, né, desse gênero noir, você não acha? Eu lembrei de 2 agora, que foram muito bem na estreia, né? O David Lynch, né, que eu já citei aqui, e o David Lynch estreou com o Eraserhead, né? E o Orson Welles, né, que estreou com o Cidadão Kane. Ele estava na mesma edição, né, que o Falcão Maltês, né, em 41. Mesma edição do Oscar, né? Mesma edição do Oscar. Ainda levou o Oscar de roteiro, né? Pois é, o roteiro do Cidadão Kane é praticamente perfeito. O outro diretor que estreou bem também foi o Steven Spielberg, né? Encurralado. Ah, sim, eu já vi. Muito bom também.
É um grande filme. Um grande filme de Você suspense. quer falar mais alguma coisa sobre a pergunta dele? Não, era só isso mesmo. Obrigado, Mauro, pelas perguntas. Obrigado, Mauro. Vou passar aqui para o Jeixmar, meu conterrâneo aqui de Goiânia. Aqui. A primeira pergunta dele, eu não sei se ele está afirmando ou ele está perguntando, mas ele fala o seguinte: o personagem Spade, né, o Bogart, era um bom improvisador. Ele era um bom improvisador ou ele era calculista, que planejava tudo para obter os resultados esperados para ir descobrindo os fatos? Observação: tendo em vista que não sabemos a verdade até o final do filme, ele tinha resposta para tudo e parecia manipular os outros, mesmo estando em desvantagem várias vezes. Você concorda com o Jeixmar? Sim, o Spade manipular todos os envolvidos na trama da busca pela estátua, e não dá para saber se ele queria obter vantagens financeiras com o Falcão ou se queria enrolar os bandidos e levá-los à prisão. Assim, ele é um manipulador, né? Ele consegue com certeza. manipular a situação para que ela fique boa para ele, né? Ele vai conseguir. Você percebeu que ele consegue tirar dinheiro de cada um dos principais personagens? Você percebeu isso na trama? Ele conseguiu tirar dinheiro de cada um deles, de cada um daqueles principais ali, inclusive a mulher, né? A Mary Astor. Que ele pega $500 dela e fala para ela penhorar o vestido. Você percebeu isso? Não, nunca tinha parado nesse detalhe aí. Eu achei interessante que ele, na lábia dele, né, nessa questão da lábia, ele consegue fazer um jogo com os personagens que, como ele fosse ser o detetive de cada um deles, né, e cada um deles dá dinheiro para eles, né? Você quer que eu seja consultor? Você quer que eu seja seu consultor? Então me pague $100. Ele faz isso lá com o cabeça, lá, o vilão lá. Ele faz isso com o cara, e o cara tenta roubar $100 dele também, na hora que vai pagar para ele pelo Falcão. Cara, é engraçado essa hora. É o Gutman, né? O Gutman, o nome do vilão principal, né? O Peter Street. A segunda pergunta do Jeixmar. Existe duas versões de Falcão Maltês, uma de 31 e uma de 36, que não são nem lembrados como a versão de 41 do diretor John Huston. Sabe falar alguma coisa sobre esses filmes e por que fracassaram e que ninguém lembra deles? As duas versões anteriores, as duas adaptações anteriores, fracassaram porque elas fugiram muito, não foram fiéis ao livro, assim, provavelmente, por causa disso. E a de 36, ela foi apresentada como uma comédia, né? Ela foi transformada em comédia. E já a versão do John Huston, ele tentou ser fiel, né, ao livro do Dashiell Hammett. Acredito que por isso, por causa ele trouxe até os elementos mais sombrios, assim, do livro do Hammett. Eu acredito que tenha sido por isso, assim, que a versão do John Huston vingou e essas duas anteriores não. Então, essa de 31, ela até tem um nome, né? Ela foi lançada com o nome de Falcão Maltês, né? Adaptação. E já a outra de 36, que é interessante, que é com a Bette Davis, né? Só que é outro nome, né? Ela foi lançada com outro nome. Elas não tiveram o mesmo impacto que o Falcão Maltês, que o Relíquia Macabra. Né? Eu nem sabia, né, até antes desse vídeo que a gente está gravando, que o filme era como se fosse considerado um remake, né? Na verdade, são adaptações. Eu não sabia dessas outras duas, o Eduardo. Essa de 36, ela é uma comédia, pelo que eu pesquisei. Mas você não chegou a assistir nenhuma das duas, não, né? Não, eu também vim descobrir há pouco tempo também que existiam essas duas outras adaptações. Eu também não sabia. Agradeceu. Você quer falar mais alguma coisa sobre alguma das perguntas dele? Não, só isso mesmo. Agradecer o Jeixmar pelas perguntas. Obrigado, Jeixmar. A Bia, nossa amiga lá também do Som Mais Pop, do Papo Cinéfilo,
A primeira pergunta da Bia. Como você descreve o personagem de Sidney Greenstreet, que é o vilão da trama, né? Eu vou ser bem direto, assim, é um bandido de modos refinados. Acho que não tem muito o que falar, não. Ele é sofisticado, né? Assim, o jeito dele, né? Ele é refinado, ele é manipulador, ele é obcecado por ganância, ele é educado, né? Ele é super educado. Eu achei interessante isso nele, né? Nessa característica dele. Ele não parece um vilão, né? Pela lábia, né? Pelo jeito que ele fala. E assim, ele foi indicado ao Oscar, né? A gente já tinha colocado antes e coloquei aqui de novo, né? O Sidney Grist, pelo personagem, ele foi indicado, né? Então, assim, ele foi muito bem, né, no personagem, você não acha? Ah, sim, com certeza. Tá muito bem no papel. Ele o ator, assim, ele fez muito bem o trabalho dele nesse filme. A segunda pergunta da Bia é: quais são os itens que fazem de Relíquia Macabra um dos melhores filmes no ar de todos os tempos? Eu acredito que um motivo central para o filme se tornar um clássico foi a atuação do Humphrey Bogart e a maneira como o roteiro tratou a ambiguidade moral da personagem Sam Spade. Spade é o centro da narrativa, porque você nunca sabe o que ele fará em seguida, nem se sabe quais são seus princípios, se é que ele tem algum. Se você colocar lá no Google, deixa eu ver se eu acho aqui, para colocar aqui. Se você colocar aqui no Google, eu tinha separado aqui, qual o melhor filme, quais os melhores filmes, né, no ar de todos os tempos, né? Com certeza, o Falcão Maltese vai aparecer, né? Quais os melhores filmes no ar de todos os tempos? Aí eu fiz essa pesquisa lá, né? Crepúsculo dos Zeus, Pacto de Sangue, Falcão Maltese, Terceiro Homem, Laura, A Beira do Abismo. Engraçado que A Beira do Abismo e Falcão Maltese, que é com o Humphrey Bogart, né? Que é uma das características que você falou, né? Tá ali, né? Tá marcante ali. E a gente já tinha conversado fora do vídeo, né? Incrível como não apareceu a marca da maldade, né? Do Orson Welles, né? Não Pois apareceu. eu também não entendi isso aí, não, porque aquele filme é perfeito também. Pois é, não dá. Ele é muito lembrado também pela maneira como o Orson Welles dirigiu, né, o filme. Ele que foi a ideia dele, aquele plano de sequência no início do filme, né? Sim, maravilhoso, um dos melhores filmes, né, que traz essa questão do plano sequência, né? Tem um plano sequência também interessante nos Bons Companheiros, lá do Martin Scorsese, na hora que o Ray Liotta chega no restaurante. Ali também é bem interessante. É no início do filme essa cena? Não, né? No início do filme não, é mais pro meio. Ah, eu jurava que era no início. Eu lembro vagamente, assim, eu tenho que rever esse filme, eu lembro pouca coisa dessa cena ali. Os três filmes que eu mais gosto do Scorsese, né? O Taxi Driver, o Touro Indomável e Os Bons Companheiros, né? Esses três filmes. E ele não ganhou nada com esses três filmes, é incrível, né? Pois é. Né? Nenhum Oscar por nenhum, assim. O Touro Indomável ganhou. Quem ganhou foi o De Niro, né? O Touro Indomável. Touro Indomável ganhou de ator, mas não ganhou de filme e não ganhou de filme de diretor, né? Ganhou Gente Como a Gente, Robert Redford. E o Touro Indomável também quem ganhou Oscar também foi aquela Thelma Schumacher, né? Que ganhou. Sim. A montadora, a fotografia dele, edição. Exatamente. Ela Driver não foi nem indicado, né? Ganhou o Rock de melhor filme, ele não foi nem indicado de direção. E os Bons Companheiros ele perdeu pro pro Dança com Lobos, né? O Kevin Costner. Ah, sim. Eu acho que não cheguei a ver nessa edição do Oscar aí que o Martin Scorsese. Que o Scorsese perdeu para o Kevin Costner. Não cheguei a ver essa edição, não.
Agradecer a Bia pelas perguntas. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Samuca, do Samuca SC Filmes, nosso parceiro aqui do canal. 3 perguntas sobre o clássico Relíquia Macabra do canal Samuca SC Filmes. Esse filme é frequentemente citado como o primeiro filme noir. Quais elementos do filme ajudaram a definir o estilo noir? A falta de ética e o cinismo de Sam Spade, a femme fatale Brigitte O'Shaughnessy, os cenários noturnos e urbanos, a fotografia em preto e branco, o pessimismo do enredo, crimes, assassinatos, violência, a influência do expressionismo alemão e a inspiração na literatura noir, etc. Vou pegar uma foto aqui. Ele fala que é o primeiro filme, né? Na verdade, não é o primeiro filme, né? O primeiro filme... É o Homem dos Olhos Esbugalhados, né? O primeiro filme visual, né? O primeiro filme visual. Mas o primeiro filme de narrativa clássica, né? Com esses elementos que você trouxe, que você falou, é o Falcão Maltês, né? E ninguém lembra desse outro filme. Sempre vai lembrar do Falcão Maltês como a base de tudo, né? A base dos filmes, né? Dos filmes noir. Pois é. E tem muito a ver assim, também com a carreira do Dashiell Hammett, né? Que ele foi o criador do gênero noir na literatura. O pessoal diz que nem gênero né? Mas ele foi o criador do estilo, né? Na literatura, o Dashiell Hammett. E o Falcão Maltês foi o primeiro livro dele. Ele estreou bem, hein? Pois é, virou um clássico logo no primeiro livro. O Samuca pergunta, qual objeto misterioso é o centro da história do filme? Essa foi fácil, hein, Samuca? Essa é a estátua do Falcão Maltês, né? O Falcão é a mola propulsora, né? É o que faz a história, a cobiça, né, dos personagens. O Samuca fala, sendo o primeiro filme dirigido por John Huston, como a direção em Relíquia Macabra já apresenta características marcantes do cinema noir. Sim, ele lançou o gênero no cinema. Foi o filme inaugurou o gênero, né? O que inaugurou foi o outro, né? Mas esse foi o filme que fez sucesso, né? Que explodiu, né? Que marcou como base, né? Os filmes noir. A Beira do Abismo, acho que é 5 anos depois, né? O Humphrey Bogart faz também outro detetive famoso, né? O Philip Marlowe. Isso. Que também é da literatura, né? Ele é criação do Raymond Chandler. E o Raymond Chandler se inspirou no Dashiell Hammett. Você quer falar mais alguma coisa das perguntas do Samuca? Não, as perguntas dele, geralmente eu respondi rapidamente, né? Porque perguntas assim bem diretas, né? Não tinha muito o que comentar, não. Não, show de bola. Obrigado, Samuca, pelas perguntas. Obrigado, Samuca. A próxima pergunta é da Miriam Mariano, a Miriam do Psicólogo no Cinema. A primeira pergunta dela, vocês acham que se o filme fosse feito nos dias atuais, faria o mesmo sucesso? O que você acha, Eduardo? Sim, eu acho que ele teria que se adequar ao discurso atual, né, do mundo atual, né, da nossa sociedade atual. Né? Ele provavelmente teria que falar de racismo, de homofobia, de empoderamento feminino, né? Ele teria que falar dos temas atuais, porque senão ele ia se tornar anacrônico. Eu entendi o que você trouxe, né, com relação à pergunta dela, mas eu vejo assim, opinião minha, um filme no estilo noir, principalmente nesses clássicos, né,
o que acontece? É uma narrativa diferente, que é uma narrativa um pouco mais lenta, com diálogos inteligentes, né, com uma narrativa, uma trama de uma narrativa mais lenta, mas com diálogos inteligentes, mas que talvez o público atual, né, o público que está acostumado com o público comercial, né, que está acostumado com determinadas coisas, não ia gostar tanto. Talvez os críticos, talvez as pessoas que gostam do gênero noir, né, o cult, né, filme cult, ia gostar, mas o filme não ia fazer tanto sucesso comercial, né, como os outros filmes, né, de outros gêneros. Né? Você concorda? Acho que sim, porque acho que ele ficaria num nicho ali, né? Não é todo mundo que gosta, né, desse estilo de história, né, hoje em dia. Mas o Neil Jordan, né, recentemente ele lançou um filme neo-noir, até o Liam Neeson, né, que faz o Philip Marlowe, né? Isso, eu ia mostrar a próxima pergunta do Adilson. Eu, inclusive, até. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei a figura aqui, peraí. Então, pronto, esse mesmo. Quase ninguém fala desse filme. Eu fiquei sabendo desse filme. Gosto do Liam Neeson. O Liam Neeson, ele trafega por vários gêneros, né? Mas, eu assisti no YouTube esse filme aí. Eu não assisti ainda, né? Esse filme, eu assisti o clássico, né? O A Beira do Abismo, de 46, com o Humphrey Bogart. Mas esse aí, opa, ia caindo aqui. Esse filme aí, o Liam Neeson interpreta o Philip Marlowe, né? Mas não é uma adaptação direta do Raymond Chandler. Aí é diferente. É um outro autor que atualmente ele é o responsável por escrever livros com esse personagem, né? Tentando copiar o estilo do Raymond Chandler. Ele escreve histórias sobre o Philip Marlowe, mas não é uma adaptação direta do Raymond Chandler, esse filme. O título original desse filme, se eu não me engano, é Marlowe. É só o sobrenome do personagem. É o nome do detetive, né? Pois é. Ele não é uma adaptação direta do Raymond Chandler. Olha só a segunda pergunta da Miriam. John Huston dirigiu esse incrível filme, Noir Crime, e soube escolher muito bem o elenco. Se fosse nos dias atuais, qual diretor e atores você acha que seria os melhores para fazer um bom remake? Ixi, eu tinha pensado em alguns aí já, mas deixa eu ver aqui. Eu colocaria o Robert Pattinson como detetive. Eu acho ele muito bom ator. Colocaria como a mulher Femme Fatale, eu colocaria a Margot Robbie, também boa atriz. Como o Gutman, né, o vilão, eu colocaria como é o nome dele? O Christian Bale. E deixa eu ver quem mais. Como o Wilmer, né, aquele mais jovem lá dos vilões, eu colocaria o Timothée Chalamet, outro bom ator da atualidade. Pois é. E como o nome daquele personagem, o Joel Cairo, eu colocaria o Robert Downey Jr. Show de bola. Todos excelentes atores. O Robert Pattinson, ele fez um detetive, né? E é o Batman. O Batman não deixa de ser um detetive, né? E nesse meu elenco aí tem 3 super-heróis, né? Tem 2 Batmans e um Homem de Ferro. Ué. O diretor bom para fazer também um estilo desse aí é o David Fincher. Pronto, eu pensei nele também. Eu colocaria ou o David Fincher ou o Scorsese. O Scorsese também é um bom diretor nesse sentido. O Scorsese fez a Ilha do Medo, né? Que tem uma pegada ligeiramente no ar ali também, né? Sim,
Os próprios filmes de gangster que ele tem lembra um pouco os filmes noir. Neo-noir, né? Pois é, tem uma pegada ali de noir ali nos filmes de gangster e também o que eu acho principalmente A Ilha do Medo, assim, os filmes do Scorsese tem mais, o próprio Taxi Driver também tem um pouco de noir ali também. Sim, neo-noir. Neo-noir, exatamente. Agradecer a Miriam pelas perguntas. Miriam da Obrigado, Miriam. Obrigado, Miriam. O próximo é o Adilson do Cinema com Poesia, nosso amigo. A primeira pergunta dele: a moralidade dúbia do romance do Dashiell Hammett ainda encontra paralelo nas idiosincrasias do mundo atual, Eduardo? Eu acho que sim, eu acho que o mundo mudou muito, né, de lá para cá, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui, eu acho que o mundo hoje é diferente, né? Eu acho que para o mundo atual eu teria que, como eu respondi lá para a Miriam, né? Teria que fazer umas adaptações para o mundo atual, essa história, né? Ou então ele ficaria restrito a um nicho, né? Se ele não, se ou ele adotava uma estratégia mais comercial, falaria dos temas atuais, né? Ou então ele ficaria restrito ao nicho. Segunda pergunta dele: o filme Relíquia Macabra seria bem adaptado hoje em dia? A gente já falou, mas vamos dar mais uma palhinha. A gente já abordou esse tema aí. Eu acho que ele. Deixa eu ver aqui. Depende do diretor, né? Depende do diretor, depende de quem. Exatamente. Acho que para fazer um bom remake, o principal é ter um bom diretor, né? Eu considero. Bom elenco. Um roteiro bom também, um roteiro muito bem escrito também, um bom elenco também. Depende muita coisa que pode colaborar, né? Para ele ser um filme de destaque, né? Não pode ser igual Psicose, né? O Psicose ali, como é o nome do diretor mesmo do remake? É o Gus Van Sant, né? Ele pisou na bola ali naquela adaptação. Porque o Psicose também é baseado num livro também. Uhum. Aí eu acho que é uma adaptação, achei a adaptação assim, bem complicada, aquela ali do Psicose, aquela segunda adaptação, né? Agradecer ao Adilson pelas perguntas. Obrigado, Adilson, do Cinema com Poesia. Obrigado, Adilson. A última pergunta do Alexandre: som mais pop, cinema opinado e papo cinéfilo. O Alexandre pergunta: como o filme Relíquia Macabra influenciou a indústria cinematográfica estadunidense? Ela influenciou principalmente os outros filmes noir, né? Os que vieram depois dele, né? Ele, com aquelas características que eu já falei aqui, né? Do clima sombrio, urbano, a presença do detetive, geralmente detetive, né? Também, mas às vezes é só um homem comum que se envolve às vezes com criminosos e tal. E violência, assim, um certo cinismo ali do detetive e tal. E a Femme Fatale também, né? Ele influenciou basicamente, principalmente os outros filmes no ar, o Relíquia Macabra. Ele ditou regras, né? Ele ditou regras com relação a esses elementos que você falou. O auge do cinema no ar é a década de 40 e 50, né? Porque os filmes em preto e branco, né? Eles foram produzidos na década de 30, 40, 50. Nos anos 60 também tem, mas menos, né? Aí
passa um outro movimento, que é o noir, neo-noir, né? Mas quem ditou regras, né, quem trouxe determinadas coisas foi esse filme, né? Você concorda? Pois é, concordo, sim. Ele estabeleceu, né, o gênero ali no cinema americano, né? O sucesso dele proporcionou que surgissem outros, né, com características parecidas. Virou uma espécie de movimento, né, um movimento ali meio... um movimento não muito explícito, né, assim, um movimento... eu diria que uma espécie de movimento, né, um estilo, um gênero, não sei nem se o pessoal... falta uma definição exata, né, eu acho, né. O Alexandre pergunta, como vocês explicam o surgimento das Family Fatalities no cinema noir? Eu considero assim que na época na época lá do filme, do livro e tal, eu acho que tinha um certo preconceito contra as mulheres, né? Assim, as mulheres eram meio que tidas ali como algo perigoso, como se diz, as mulheres deixa eu ver aqui, elas eram tidas como perigosas, às vezes até vulgares, mais ou menos isso assim que eu quero explicar, né? Que eu estou tentando explicar. Elas tinham um preconceito, um machismo ali maior do que hoje em dia existe, né? Naquela época era pior, assim, machismo e tal, o preconceito contra a mulher. Eu vejo assim como eu vejo como algo negativo, né? A Femme Fatale em relação ao feminismo e tal, o movimento feminista. Eu vejo elas como algo negativo. Mas você não acha que ela é uma parte essencial para a trama, no caso do gênero noir, que ela faz parte, né, dessa narrativa, dessa trama? Apesar de que eu acho fraco não, eu acho o papel da Mary Astor importante, mas não tão importante para a trama, né? O principal personagem é o Sam Spade, mas ela tá ali, né, fazendo parte da trama. Para mim, a melhor Femme Fatale, eu tentei pegar uma imagem aqui, mas eu não consegui. É a atriz Barbara Stanwyck no Pacto de Sangue ali do Billy Wilder, né? Ali ela é cruel, ela é má, né? Aqui ela não é tanto, né? A Mary Astor, né? Para trama não, igual a outra. Eu acho que ela não é tão boa assim, não. Assim, a Brigitte O'Shaughnessy, ela não é tão boa assim, não, porque ela assassinou o colega o outro detetive colega do Sam Spade, né? Por isso que ele entrega para a polícia no final do filme. Ela assassinou ele. O Miles Asher, né? O colega detetive dele, né? O que dividia o espaço lá com ele, lá na empresa que eles tinham, né? Empresa de detetives, né? Que eles tinham. Eu acho assim que depois, né? Igual eu falei do Pacto de Sangue, e também Crepúsculo dos Deuses, né? A Gloria Swanson lá também no Crepúsculo dos Deuses, ela é muito má, né? Ela é lembrada também dentro desse quesito aí de Femme Fatale, né? É verdade, ela também é bem lembrada. Eu tenho que rever esse filme. Oi. Pode falar, pode concluir. Não, pode, eu já encerrei. Quero agradecer ao Alexandre, do Som Mais Pop, pelas perguntas. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. As perguntas acabaram, Eduardo. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o filme? Você quer trazer mais alguma informação, alguma coisa, né, sobre o nosso bate-papo sobre esse filme? Eu queria dizer só que assistam filmes noir, né, que são neo-noir também, porque são importantes para o cinema, são clássicos do cinema mundial, né, a maioria deles, né,
Tem também os neo-noir mais recentes, né, que ainda não viraram clássico, mas assisto, porque ali tem muita história interessante. Blade Runner é considerado neo-noir. Exatamente, com influência de ficção científica, né? Blade Diferente, mas... Runner, Los Angeles, Cidade Proibida, esse aí é Coração excelente. Satânico, né? Coração também. Satânico também. Coração Satânico, você ainda não viu? Sim, o Coração Satânico eu vi. Não, o Coração Satânico eu vi, mas já tem muito tempo. O Robert De Niro faz o diabo, né? Coração Satânico, o Robert De Niro faz o diabo, né? É o Mickey Hurt. Exatamente. Coração Satânico também tem muita influência, mistura de noir com terror, né, ali. Também o Los Angeles, Cidade Proibida, também, muito bom também. Eu gosto desse aí, principalmente... Dália Negra. Tem muito filme interessante, né? Que a gente citou aqui, A Marca da Maldade. Eles consideram também O Mensageiro do Diabo como um filme noir, também o filme do Robert Mitchum. Tem muito filme interessante da década de 40, da década de 50, década de 70, neo-noir, Chinatown, né, o Eduardo? Chinatown também, muito bom. Dália Negra, Los Angeles, Cidade Proibida, Coração Satânico, Blade Runner, tem o Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, tem um bocadinho, estão fazendo alguns neo-noir interessantes, assim, esses Sombras de um Crime também, acho que é Sombras de um Crime, né? Uhum. Meu nobre, a conversa tá boa, mas suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o espaço, né, que você me deu aqui para falar de um filme que eu gosto, né, e agradecer a quem fez as perguntas, a todas as pessoas que escreveram, mandaram perguntas, e assistam filme noir, e neo-noir também, vale a pena. Eu te agradecer por você ter aceitado o convite da gente fazer esse bate-papo, agradecer aos meus colegas, né, os amigos que mandaram as perguntas, agradecer quem assistiu esse vídeo, né, e não esquecer de se inscrever no canal, curtir, comentar, né, e compartilhar o vídeo, né, e falar que fiquem abertos, né, para outros filmes, né, outras coisas que a gente for falar futuramente, viu, Eduardo? Fica aqui o convite aberto para a gente fazer outros projetos, outras coisas também, meu nobre. E te agradecer tá legal. E falar boa noite para você, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vida longa e Até próspera. mais.